Muito bem, galera, agora olha só. Eu vou explicar para você o que é uma locução prepositiva. Eu estou explicando o que é locução para praticamente cada classe de palavras, né? Uma locução prepositiva é uma expressão formada por mais de uma palavra que vai funcionar como uma preposição. Mas no caso das locuções prepositivas, o esquema é um pouquinho diferente. Por quê? Porque para ser uma locução prepositiva, existem duas condições, tá, que nós precisamos observar. Na realidade, essa é uma condição que não é muito bem marcada na gramática, mas há uma fronteira boa para a gente poder entender. A seguinte, então, para ter uma locução prepositiva, nós precisamos de preposição essencial no início e no fim da expressão. E lá no meio pode ficar um verbo, pode ficar um substantivo, mas tem que formar uma expressão única, que é o que eu vou mostrar daqui a pouco. Ou nós podemos ter um advérbio mais uma preposição essencial. O fato é que o último elemento precisa ser uma preposição essencial. E aí o primeiro, ou outra preposição essencial, lá do Aquidepst, ou um advérbio, correto? Muito bem, eu tenho aqui uma lista só para eu poder indicar para você quais são algumas das locuções prepositivas, porque há muitíssimas locuções. Então vejam, na expressão a fim de, o a e o de são preposições essenciais. A palavra fim é um substantivo masculino. Nós empregamos a fim de, e isso aqui, ó, é uma locução prepositiva com sentido de finalidade, certo? Você usa assim, ó, ele estudou a fim de entender a matéria, perfeito? Aí é uma locução prepositiva, certo? Se eu tivesse escrito a fim de que, a última palavra não seria uma preposição essencial, seria uma conjunção. E daí, em vez de ser uma locução prepositiva, seria uma locução o quê? Conjuntiva. Eu expliquei isso para você na aula sobre conjunções, tá? Você tem que anotar isso aí para não perder essa informação. Olha outro exemplo. À mercê de. Nesse caso, em à mercê de, começo e termino com preposição essencial. Como o núcleo é feminino, essa expressão leva o acento grave indicativo de crase obrigatoriamente. Tem que ter esse acento aqui. Pablo, mas e por que não tem no a fim de? Porque a palavra fim é masculina, então você não pode colocar o acento ali. Lembra, diante de masculino, crase é pepino, tá? Aí você consegue memorizar. Em à custa de, veja, à custa de, preposição essencial, núcleo feminino, o acento grave vai aparecer. Cuidado, eu digo assim, ele vive à custa de trambiques. Eu não posso escrever, ele vive às custas de trambiques, porque aí estaria errado. É à custa de, dessa forma, no singular. A par de, perceba, mesmo esquema, preposição essencial. Par é masculino, então eu não posso colocar o acento grave. Em acerca de, perceba, eu tenho essa forma acerca, mas lá no início ainda haveria uma preposiçãozinha, né? Esse a próximo do cerca, esse acerca de escrito dessa forma, junto, locução prepositiva, ao invés de, que significa ao contrário de, certo? Ao invés de, e aqui apareceu o artigo o junto com este a. Em vez de significa no lugar de. Cuidado, as pessoas utilizam o ao invés de, em vez de. Como é que eu vou usar o ao invés de? Quando for contrário. Por exemplo, ao invés de viver, morreu. Agora, o em vez de, eu posso falar assim, ó, em vez de estudar, foi ao mercado. É no lugar de, não é necessariamente ao contrário. Cuidado, para não errar. Junto a, eu tenho aqui, ó, essa forma com uma locução prepositiva, ó, preposição essencial lá no final da expressão. Por meio de, preposição essencial, formando locução prepositiva. Através de, olha aqui a preposição essencial. Queria falar sobre a diferença entre essas formas. Por meio de significa algo como utilizando-se disso. Através de significa atravessando. Então, na hora de escrever uma redação, você não pode falar assim, ó, não pode escrever através de projetos sociais o governo conseguirá.
Porque o governo vai atravessar o projeto social. É por meio dos projetos sociais. Atravessar seria assim, ele passou através da porta, ele passou através do pórtico, através da janela. É assim que você utiliza para não errar. Tome muito cuidado. De encontro a, novamente aqui ó, locução prepositiva. Ao encontro de. Pablo, não é a mesma coisa? Claro que não. De encontro a é conflitando. Eu vou de encontro à parede, eu vou bater na parede. Eu vou ao encontro de João. Quer dizer, nós estamos indo para a mesma direção. Então eu falo assim, ó, as minhas ideias vão ao encontro das suas, quer dizer, nós pensamos da mesma forma. As minhas ideias vão de encontro às suas, quer dizer que somos divergentes. Cuidado com o sentido aqui. Sob pena de, locução prepositiva também. A respeito de, também a locução prepositiva, certo? Aqui eu mostrei alguns exemplos dessas expressões e elas aparecem como locuções prepositivas dentro do texto, correto? O que você precisa saber? Classificar e perceber o sentido que nós podemos ter. Além disso, coloquei aqui ó, o acento grave indicativo de crase em alguns casos para você observar. Força, guerreiro!